Manter uma alimentação balanceada é a base para um estilo de vida mais saudável. Você quer ser mais paciente, mais concentrado e até mais disposto? Então começa regulando melhor o que você ingere, o que você come. Eu sei que falando assim pode ficar um pouco vago e é por isso que o Entrevista com o Especialista de hoje é para falar sobre alimentação para ajudar os estudantes. Eu sou a jornalista Yasmin Gonçalves e quem veio aqui trazer muitos esclarecimentos pra gente sobre esse assunto é o nutricionista Diogo Rodrigues. Queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, estar esclarecendo, as dúvidas dos concurseiros. Muito obrigada pela participação. Que isso, eu que agradeço. É sempre uma honra estar participando aqui e podendo, inclusive, ajudar aí os concurseiros que já sofrem bastante aí na caminhada rumo à aprovação, né? Com certeza. E eu acho que o assunto de hoje vai ajudar muito eles em vários outros aspectos, que às vezes está ali um pouco ignorado, menosprezado. Com certeza. E para começar, eu queria que você explicasse pra gente como que a alimentação pode influenciar positivamente e negativamente também a vida do estudante. Então, o nosso organismo ele tem um funcionamento à base de células normais e elas precisam de substâncias, de nutrientes para que elas mantenham as suas funções normais, né? O estudante, o concurseiro, ele precisa muito do cérebro dele, por exemplo. Ele precisa de toda a estrutura neuronal funcionando a 100%. Eu costumo chamar os concurseiros de atletas da mente. Assim como os atletas, os jogadores de futebol, por exemplo, eles têm que cuidar da parte física deles para que eles consigam ter um maior desenvolvimento no trabalho deles, no esporte deles. Assim também é com os concurseiros. A alimentação ela é realmente o combustível do carro. Ela faz o carro andar, ela faz o cérebro funcionar de maneira assim 100% da eficiência que ele poderia. E é tudo que o concurseiro precisa. Muito se fala hoje das maneiras, das formas diferenciadas de como um concurseiro pode chegar ao topo, sair da concorrência, realmente driblar essa concorrência. Hoje existem muitos bons materiais, cursos, professores, métodos de estudo, mas poucos ainda se aplicam realmente na alimentação. E aqueles que se aplicam realmente têm um desenvolvimento muito melhor na qualidade de vida e nos estudos. Entendi. A gente poderia esclarecer algum mito? Eu sei que hoje com a internet, Instagram, Facebook, Twitter, surgem muitos mitos. Eu queria que a gente esclarecesse alguns, se você recordar, alguns mitos que você já viu circulando por aí sobre alimentação equilibrada, sobre alimentação saudável. Então, vamos lá. O primeiro mito é a base da cafeína. Sempre falamos muito sobre o café. Café é praticamente o melhor amigo aí do concurseiro. Grande parte dos concurseiros e dos estudantes, obviamente, tomam grandes doses de café. E o café, ele não é 100% amigo, mas também não é 100% inimigo. Ele tem algumas ações que, de alguma forma, ajudam a mascarar o cansaço do corpo, seja físico ou mental. Ele age em um neurotransmissor chamado adenosina e ele mascara esse neurotransmissor. Então, as pessoas que bebem café, elas não têm um aumento do foco necessariamente, elas não têm um aumento da atenção ou da inteligência. Elas só mascaram o nível de energia ali, a cafeína de alguma forma mente um pouco para o organismo do que ele está. E isso não melhora os estudos dele, pelo contrário, porque a ingestão diária de cafeína, principalmente nas doses que a maior parte dos concurseiros ingerem, faz com que criem realmente uma dependência química sobre o produto. E a cafeína, por exemplo, ela é uma droga natural, ela é um hiperestimulante do sistema nervoso central. E aí, quantas vezes a gente vê pessoas que se ficarem 1, 2, 3 dias sem tomar café, já sentem alguns sintomas como irritabilidade, dor de cabeça. Abstinência. Pois é, ela causa uma abstinência no estudante. E isso não é uma atitude inteligente quando a gente fala de concurso público, porque concurso público é uma maratona, né? É um objetivo a longo prazo. Sim. E você estimular o seu organismo, criar um tipo de dependência química em torno de uma substância, a pretexto de que ela vai influenciar positivamente sobre o seu estudo, eu acho que é uma conduta que não deveria ser tomada pela maior parte dos concurseiros. E outro mito também muito debatido é sobre os efeitos do álcool nos estudos, né? Muitos estudantes, inclusive concurseiros, ingerem álcool, né, bebidas alcoólicas nas proximidades ali próximo da prova.
E a repercussão que o álcool causa frente a alguns neurotransmissores, principalmente o GABA, que é um neurotransmissor que causa tranquilidade, maior sensação de paz, e também sobre a desidratação que ele causa no organismo, causam uma repercussão direta nos estudos. E vários dias depois da ingestão de álcool, por exemplo, a gente ainda continua sentindo os efeitos colaterais. Então, eu poderia falar de muitos outros, mas eu gostaria de bater nessa tecla da cafeína, se realmente levantar o questionamento, se realmente ele é esse aliado todo que todo mundo sempre fala, e também sobre a situação do álcool, se realmente ele se enquadraria numa rotina saudável do concurseiro que quer alcançar um alto nível, se manter durante muito tempo nele, e da viabilidade de colocar ali na dieta dele, ou no dia a dia, ou não. Entendi. Eu acho que é importante a gente falar sobre a frequência, a constância, né? Isso você diz pontualmente ali, periodicamente, a ingestão é ruim, ou apenas se for com frequência? Então, no caso da cafeína, ela tem que ser utilizada somente de forma estratégica. Ingeri-la todos os dias, independente da quantidade, já vai gerar algum tipo de repercussão negativa. O nosso organismo, inclusive, é uma tendência maior à propensão à própria alergia da cafeína. Ela aumenta. Ingerir todos os dias um mesmo alimento cria no organismo, pode criar no organismo, na verdade, um certo grau de alergia a ele. Então, primeiro ponto é não ingerir todos os dias, e segundo, que ela vem como, na verdade, um turbo. Você não pode colocar um turbo num carro no meio urbano. Ele é tido para os dias que realmente as pessoas sentem que precisam de uma demanda um pouco a mais. E o álcool é uma bebida, é algo socialmente muito aceito, né? As pessoas realmente socializam muito ingerindo álcool. E eu diria que o álcool, uma tática muito interessante seria ingerir bastante líquido também, bastante água, no mesmo dia ali, praticamente no mesmo período junto. E eu não colocaria como se fosse um hábito semanal a ingestão de álcool, e nem hábito diário a cafeína. Nisso, se a pessoa se basear mais ou menos nisso, ela já tem um bom parâmetro de saúde física e mental. Entendi. E existe uma categoria de alimentos, eu queria que a gente falasse sobre os alimentos mesmo, que o concurseiro ali que está buscando foco, né, resistência, enfim, se tem uma categoria de alimentos que ele deveria eliminar. Quais são esses alimentos? Então, normalmente já são aqueles alimentos que já têm algum certo grau de repercussão negativa no corpo, como o açúcar refinado. Hoje, as pessoas... na verdade, uma parte do mundo científico ali, ele já diz do Alzheimer, já tem algumas coisas mais pautadas sobre o Alzheimer, e ele linka um pouco, chamando inclusive de diabetes tipo 3, que é uma resistência à insulina no cérebro. É como se fosse uma dificuldade do cérebro de utilizar a glicose ali como uma fonte de energia. E o cérebro, como várias outras células normais do nosso organismo, precisa de energia para sobreviver, inclusive energia otimizada nos casos de concurseiro. Então, eu diria que o açúcar refinado é um dos piores vilões, porque se consumido com frequência, principalmente muitas doses juntas, ele pode causar uma chance de maior desenvolvimento de resistência à insulina no cérebro. E isso prejudica muito o desenvolvimento cognitivo do concurseiro. Então seria o primeiro ponto a se esclarecer, que o açúcar refinado ele não tem nenhum benefício. E ele teria que ser, vamos colocar assim, entrar com certeza, encabeçar a lista de inimigos do concurseiro. Além disso, as frituras em si, elas aumentam os índices de neuroinflamação. A gente chama de neuroinflamação uma inflamação crônica, né, chamada de subclínica, que prejudica as membranas no próprio cérebro em si. E resumindo essa repercussão dessa inflamação neuronal, ela pode causar morte prematura de alguns neurônios, chamada de apoptose, inclusive, e realmente assim, dificuldade de conexão entre eles. Isso vai se traduzir, na verdade, em falta de memória, dificuldade de memorização na prática. Entendi. Então, o açúcar e a fritura são ali inimigos. Com certeza. Tem alguma outra categoria de alimentos assim, que geralmente o açúcar é padrão, né? Acaba que
Mas tem alguma outra categoria que a gente poderia encaixar ali, que às vezes está comumente no prato das pessoas, principalmente quem às vezes precisa se alimentar na rua e por praticidade? Sim, eu diria que é os ultraprocessados, por exemplo, os biscoitos industrializados ou até mesmo aqueles que vêm, por exemplo, algumas carnes processadas. O exemplo, linguiça, salsicha, salame, elas têm também compostos que prejudicam muito a saúde cerebral, seja por causa do excesso de conservantes em si, que agem nessas vias mais inflamatórias no cérebro, seja também pela repercussão que ele vai causar, vascularização, enfim, de aporte sanguíneo até mesmo no cérebro e uma substância em específico que tem muito neles, que é chamada de glutamato monossódico, que é uma substância, um composto que também tem demonstrado causar prejuízos cognitivos a longo prazo. Entendi, interessante. Eu acho que é muito que acaba estando ali realmente no dia a dia, né? Por conta da praticidade. A gente vai falar um pouco. Hoje a gente focou, essa primeira parte, a gente focou um pouquinho na parte negativa, né? Que é algo que já acontece comumente, pra gente poder entrar em como melhorar isso, claro, né? Queria que a gente falasse também um pouquinho sobre o famoso dia do lixo, que é algo que circula, né? Pra quem faz dieta, pra quem até tá habituado, às vezes, a ter um estilo mais saudável de alimentação. Queria que você falasse se pro concurseiro é interessante, né? Ou não é válido apenas para quem está ali numa dieta rigorosa, né, que tem o hábito já de ter muitas restrições alimentares? Então, essa é uma excelente pergunta. A maior parte dos concurseiros, eles buscam prazer no alimento, eles buscam prazer na comida. Tirar 100% os prazeres da comida em si para o concurseiro, que diversas vezes tem somente na alimentação, esse é até um erro, e é um erro da maioria. Na alimentação eles baseiam boa parte do prazer deles, da vida deles como recompensa. Eu não acho interessante tirar 100% o dia do lixo do concurseiro. Mas hoje já se fala muito sobre a refeição do lixo e não sobre o dia do lixo. E existem as recompensas diárias. Então, ao invés eu, pelo menos na minha prática clínica, e toda a repercussão com embasamento de todos os artigos científicos, eu vejo que é muito mais interessante, ao invés de tirar um dia inteiro e chutar o balde, vamos colocar assim, para depois buscar o balde de novo que foi chutado, eu diria que é interessante, por exemplo, colocar pequenas recompensas em um dia. Por exemplo, a gente fala de uma fileirinha de chocolate que a pessoa gosta, isso não vai causar uma grande repercussão numa sobremesa, por exemplo. Ao mesmo tempo que uma refeição durante a semana seria o ideal para que a pessoa realmente conseguisse sair, seja uma pizza, seja um jantar fora, um prato realmente mais liberado. Então eu sou parcialmente a favor do dia do lixo, mas com essa condição, ao invés de ser um dia inteiro, ser uma refeição e pegar esse excesso de calorias que seria do dia e distribuir de uma forma a recompensar o processo todos os dias de alguma forma do concurseiro, para que ele não tenha uma desmotivação durante o processo. Eu acho muito interessante o que você falou, porque muitas pessoas, de fato, usam a alimentação para ter essa sensação de prazer, porque eles acabam se privando, às vezes, de lazer, de passeios, né? Então, ele pode introduzir na alimentação ali, que a gente vai passar umas dicas mais equilibrada, ele pode introduzir essas recompensas ali durante o dia. Sem dúvida. Principalmente, eu dou muito exemplo do chocolate meio amargo, por exemplo. Ele é utilizado 40% a 50% de cacau. Cacau, inclusive, é uma das substâncias muito poderosas de neuroproteção, falando, assim, protetoras do cérebro em si. E é interessante porque o cacau também tira a vontade de comer doce. Então, a gente pode falar assim, mas a gente está ingerindo diariamente açúcar através disso? Não necessariamente, porque a gente está vendo o custo-benefício alto da alimentação nisso. Então, uma fileira, por exemplo, de um chocolate 50% cacau, um exemplo, isso pode ser também em alimentos salgados, pode suprir essa grande demanda, essa grande vontade de comer doce dos concurseiros. Eu falo muito do doce porque ele é o principal meio de recompensa nas vias de recompensa do nosso cérebro dos concurseiros, porque ele age muito em um neurotransmissor chamado dopamina, que é um neurotransmissor da motivação. Então, por exemplo, a gente está com muita vontade de comer um chocolate.
e aí tem uma loja a 2 km de distância. A vontade que você tem de comer esse chocolate vai te dizer a vontade de você ir buscá-lo ou não a 2 km de distância. Então, esse é o primeiro, seria uma dica mais focada nesse sentido. Entendi. Para quem já tem uma alimentação extremamente desregulada, já não tem o hábito de se alimentar bem, na verdade costuma até ter muitos excessos. Tem alguma dica que a gente poderia para tentar reduzir o nível de estresse que essa pessoa vai ter? Ou seria a mesma dica que você deu sobre não tirar totalmente e tentando apenas fazer de forma mais moderada? Sim. Então, esse é um tema complexo, mas eu vou tentar simplificar em algumas vertentes. A primeira é que essas pessoas que têm a vida totalmente desregulada, elas precisam realmente de uma reeducação alimentar. Elas não precisam de dieta da sopa ou dieta de alguma coisa, um nome de dieta. Elas precisam de uma reeducação, elas precisam ingerir alimentos que vão... a princípio não são tão agradáveis ao paladar dela, porque o paladar dela não está amadurecido o suficiente para algumas substâncias ou alguns graus de textura. E ela também precisa, o seguinte, a neurociência do vício funciona da seguinte forma. Um vício, ele não por si só é abandonado. Dificilmente a gente abandona neurobiologicamente um vício. O que a gente tem que fazer é trocar o vício ruim por um vício bom. Legal. Um exemplo, a pessoa que é fumante. Tá? Se aplica a mesma coisa, é um exemplo um pouco mais prático. O fumante, por exemplo, ele tem aquele vício, e é um vício muito ruim, é um vício de região, é um vício do momento, é um vício de tudo. E o que acontece? Uma lembrança, um vício, ele não é apagado. O que a gente consegue fazer é reescrever esse vício. Tá? Uma memória ela só é apagada no caso de Alzheimer ou um acidente. A não ser isso, você tem que colocar um novo hábito junto a esse vício e sujar a recompensa desse vício. Um exemplo, a atividade física, a gente vê muitos corredores, maratonistas e ex-fumantes, porque ele começa a correr, vê os benefícios da corrida, só que a corrida suja a recompensa do cigarro. E aí ela começa a competir, corrida ou cigarro. Só que a corrida não traz efeitos colaterais, o cigarro sim. A tendência é que haja uma alteração nessa memória, nessa recompensa do cigarro e ela seja abandonada. Assim, acontece também da mesma forma com a alimentação. Quando a gente troca o vício, porque quase todos os concurseiros têm algum tipo de vício, algo que eles querem muito se saciar. E isso normalmente reflete na alimentação. Mas quando eles, por exemplo, iniciam uma atividade física, e eles começam a ver os benefícios estéticos, funcionais, metabólicos da atividade física, a vontade deles de comer em excesso e tudo começa a diminuir. Então é isso. A gente tem que atrelar. Assim, resumidamente, a gente realmente consegue parar com isso. A gente tem uma reeducação alimentar para eles começam a ter contatos com alimentos que antes eles não tinham, isso já é difícil para eles, ao mesmo tempo que a gente coloca vários tipos de outros hábitos saudáveis, assim como é a corrida. A gente chama isso de hábitos angulares, né, que eles melhoram, eles tendem a puxar, quando você aumenta o índice em alguma área da tua vida, as outras áreas tendem a também subir junto com ela. Então, normalmente é assim, neurobiologicamente, que funciona para que os estudantes ou concurseiros consigam tirar esse vício na alimentação sem que eles se sintam tão prejudicados. Entendi. Nesse processo de reeducação alimentar, né? O que você, como nutricionista, leva em consideração para poder fazer essa reeducação alimentar da pessoa? Porque eu acho que um dos problemas muito recorrentes é o início e não conseguir permanecer, né? Insistir ali nesse novo hábito. Mas o que é levado em consideração para tentar ajudar essas pessoas a manter, né? A seguir ali aquela rotina mais saudável. Entendi. Então, o meu modo de operação nesse sentido é da seguinte forma. Primeiro, não restringe a quantidade muito. Eu já troco a qualidade, porque já é ruim você mudar os alimentos, a textura, o sabor. Pior ainda é quando você mexe com os sistemas de fome no organismo. Então, isso fica muito mais agravado. Então, a pessoa não come o que ela gosta e ainda come pouco. Então, o primeiro passo que eu tendo a fazer na prática
trocar, mas ainda manter mais ou menos o mesmo nível de volume. Volume não é a mesma, volume alimentar não é a mesma coisa que calorias. Eu consigo colocar mais volumes e diminuir a caloria. Por exemplo, amendoim é muito calórico. Eu posso mudar, sei lá, um exemplo básico para um alface da vida. A gente está colocando grandes volumes de alface, por exemplo, e ele não reflete na caloria que tem numa pequena quantidade de amendoim. Então a primeira coisa que eu faço é mudar a qualidade primeiro do alimento sem que o paciente sinta fome. E o segundo passo é que, com o passar do tempo, esse paladar já começa a ficar adaptado e eu começo a restringir a caloria das refeições. E eu consigo distribuir durante o dia de uma forma mais facilitada para o paciente. E aí ele não sente mais fome, já está habituado ao novo paladar e a tendência é que ele realmente continue ou mantenha pelo menos nesse nível um pouco mais saudável. Interessante, legal. A gente falou um pouquinho, né, sobre a cafeína, mas a gente sabe que a rotina do concurseiro, ela é complexa, né? É trabalho, vida pessoal, estudo, enfim, são muitos afazeres. E aí, às vezes, eles acabam recorrendo à cafeína, energéticos e, às vezes, até alguns tipos de medicamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o efeito disso, pontualmente e também a longo prazo. Então, primeiro a cafeína, a maior parte das pessoas, é engraçado que a cafeína ela não é muito palatável, ela não é muito gostosa nos primeiros contatos. Mas você vê que socialmente as pessoas sempre têm um cafezinho, sempre tem algo nesse sentido, que é uma cultura brasileira. E as pessoas começam nisso, elas começam observando pessoas, ou seja, o ambiente que ela convive realmente modula muito o pensamento dela sobre a cafeína. Então a primeira coisa se ela está viciada em cafeína, tem muitas pessoas em volta que ingerem muita cafeína, a tendência é que ela realmente vai ingerir todos os dias também. Não é uma coisa interessante, se a pessoa necessita da cafeína para que ela tenha um alto desempenho, quer dizer que várias coisas da vida dela estão erradas, várias demandas metabólicas estão. Só que 90% do caso, com a experiência que eu tenho, é o sono. O sono normalmente de quem ingere muita cafeína é ruim, porque é um ciclo, é um loop infinito. A pessoa dorme mal, aí ela toma cafeína para ficar mais acordada, e a cafeína ela vai prejudicar a melatonina de noite. Por quê? Quase independente do horário, principalmente depois do almoço. Porque a cafeína, ela meio que posterga, joga um pouquinho para depois o cortisol, que é o hormônio do estresse, que deveria estar alto de manhã, que é onde você está alerta. O cortisol também ele tem um pico de manhã. E o que acontece? A pessoa ingere a cafeína, joga o pico de cortisol para depois, e o cortisol vai dar o pico aonde? No momento que a melatonina, que é o hormônio do sono, vai estar dando lá em cima. Só que os dois competem dentro de algumas vias do nosso organismo. Então, e quando o cortisol está alto, a melatonina está baixa, aí a pessoa vai ter insônia. Aí ela vai acordar mais cansada, aí ela vai tomar mais café. E aí a tendência é que ela realmente se prejudique muito. Quanto à questão das anfetaminas, que são normalmente os medicamentos mais utilizados pelos concurseiros que buscam um alto desempenho, seja aí os principais Ritalina, Vinvance, por exemplo, eles são uma péssima ideia, assim, um grande tiro no pé. Eu diria que é uma das formas mais esquisitas de querer reaprovação. Porque as pessoas somente podem utilizar esses produtos, essas anfetaminas, com prescrição médica e com diagnóstico de TDAH, com déficit de atenção com hiperatividade. Porque essas anfetaminas, elas aumentam muito a atividade de dopamina no nosso córtex pré-frontal, que é a partezinha do cérebro atrás da nossa testa, que é a parte da nossa razão, que a gente pensa, que a gente realmente faz aquela ponderação. Só que o excesso de dopamina te causa desestimulação. Então, as pessoas que tomam essas anfetaminas e são pessoas normais, sem nenhum tipo de problema neurológico, elas estão tendo excesso de dopamina e esse excesso vai causar desmotivação, e aí são duas vias. A desmotivação, que elas acham que ela ia conseguir a motivação, não vão, e elas também criam a dependência neuroquímica sobre o produto. Aí elas acabam com as chances dela realmente de aprovação. Entendi. E dessas categorias, o energético, ele seria... Não, o energético entra quase como uma cafeína. O energético, na verdade, é uma cafeína
junto com outras substâncias que às vezes tentam contrabalancear a cafeína, que é a taurina no caso. A taurina está muito presente nos energéticos, não para estimular, mas porque a taurina tende a frear um pouco o efeito da cafeína maléfico dela, que a cafeína aumenta muito o glutamato, que é um neurotransmissor que causa euforia, que causa aquela agitação toda, e a taurina, ela age no GABA, que diminui essa euforia, por isso que ela está presente. Agora, os energéticos é a mesma base, princípio aí da cafeína, só que jogando muito mais dinheiro fora, porque a café é muito mais barato do que o energético. Então, na prática é isso. As pessoas acham que estão tomando energético com alguma outra substância, mas não. Continuam se entupindo de cafeína, só que gastando um pouco mais de dinheiro. Entendi. Então tá ali na mesma classificação. Mesmo grupo. Ambos são super prejudiciais e acham que estão ajudando, mas na realidade está apenas atrapalhando. Entendi. E agora tentando trazer um pouco mais a questão positiva, né, da alimentação, tá na hora. Queria que a gente falasse sobre a categoria de alimentos ali que realmente ajudam, de fato, a turbinar os estudos, a melhorar foco, a concentração ali do estudante. Tá, primeiro eu quero frisar muito que o primeiro passo, o primeiro pilar da nutrição para o estudante, a nutrição cognitiva, é a hidratação, tá? O nosso corpo é 100% dependente de água, todo mundo sabe, a maior parte, inclusive 70%, 75%. Só que a repercussão que causa desidratação, pequenos focos de desidratação, por exemplo, 1 a 2%, já causam um certo grau de deficiência de memorização. Então, o primeiro grau seria nisso, focar na hidratação. E qual uma dica objetiva, rápida, para ter uma hidratação boa? Ingerir cerca de 40 ml de água por quilo de peso. Então, uma pessoa que, sei lá, pesa 100 quilos, iria tomar 4 litros de água. Uma pessoa que tem 50 quilos, por exemplo, 2 litros de água por dia. E é claro que depende de algumas demandas, mas esse cálculo ele é muito bom utilizado na população brasileira. Isso evita a desidratação, que vai evitar vários outros problemas. Então, a hidratação é o primeiro pilar. Tem alguns alimentos muito bons, por exemplo, o peixe, por causa do ômega 3. O ômega 3, inclusive, ele é dividido, ramificado em 2 outros ácidos graxos, chamados de DHA e EPA. DHA, inclusive, 60% do nosso cérebro é formado só por gordura. E 20% dessa gordura total é DHA, por exemplo. Então, para ver a importância que tem o DHA no nosso cérebro. Então, a ingestão de peixes é essencial para a saúde dos neurônios, porque compõe, inclusive, a estrutura do neurônio, é como se fosse um tijolinho numa casa. Além disso, gorduras boas, como o abacate, por exemplo, ou nozes. Como eu disse, o cérebro é a maior parte gordura, então ele precisa de gorduras boas para que ele se mantenha saudável. Além disso, o abacate, por exemplo, tem luteína, tem zeaxantina, que são 2 compostos que ajudam tanto a proteger os olhos, né, do excesso de leitura, da exposição muito à luz azul, quanto também eles agem, às vezes, diminuindo as dores de cabeça causadas por enxaqueca, por exemplo. Temos alguns temperos, como orégano, que é muito bom a gente utilizar ali, alecrim, também, eles fazem parte, eles têm algumas vias que eles ajudam no crescimento de novos neurônios, na saúde neuronal. E alimentos em geral que têm algum tipo de vitamina específico. Hoje o solo brasileiro, grande parte da população tem deficiência de magnésio, por exemplo, e aí esses minerais eles estão em grandes quantidades ali, normalmente nas frutas, nas oleaginosas em si. Quando eu falo oleaginosas, é castanhas, nozes, pistache, por exemplo, e principalmente também em verduras. Eu falo muito das verduras verdes escuras, como brócolis, rúcula, agrião, espinafre. Tem diversos compostos que não só ajudam na parte cerebral, mas também ajudam a alimentar as bactérias boas do intestino. E tem uma coisa peculiar nisso, que é o seguinte: as bactérias do nosso intestino, a nossa saúde intestinal está 100% ligada ao cérebro. Inclusive, hoje é conhecido como eixo intestino-cérebro, principalmente via nervo vago, né? E para você ter uma ideia, a serotonina, que é o hormônio da felicidade, ela é muito produzida no nosso intestino. E se nosso intestino tem algum problema, por exemplo, se as pessoas não comem verduras, principalmente as verdes escuras,
elas têm um desequilíbrio dessa, a gente chama de microbiota intestinal, é uma chamada disbiose intestinal, que são mais bactérias ruins ganhando das bactérias boas. Isso causa mais grau de inflamação, ou seja, vai atrelar na neuroinflamação e também vai prejudicar a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Inclusive, tem vários estudos que demonstram depressão e ansiedade acentuados, inclusive, em os pacientes que têm uma má distribuição, uma disbiose intestinal. Então, as folhas são essenciais nisso e também gostaria de citar de uma forma bem enfática as frutas vermelhas, tá? Por exemplo, o morango, até assim, vermelhas arroxeadas também. Então a gente fala de tomate, a gente fala de maçã, de morango, de uva. Tem alguns compostos chamados de flavonoides, que eles têm um grau de proteção, de neuroproteção absurdamente altos. Então eu colocaria praticamente todos os dias uma variedade de frutas vermelhas ali. E a uva, inclusive, tem a substância chamada resveratrol, que é aquele tão aclamado vinho, aqueles benefícios do vinho, vem do resveratrol que vem da uva. E inclusive, ajuda tanto na resistência à insulina no cérebro, quanto na repercussão em geral. Tem muitas soluções naturais ali para a gente poder abrir mão daquelas que acabam prejudicando, né? Com certeza. Você falou sobre as gorduras boas e as gorduras ruins. Eu queria que você só frisasse a diferença delas, né? Da atuação delas no nosso corpo. Porque às vezes quando a gente fala de gordura, tem algumas pessoas que podem categorizar ali tudo na mesma caixinha. Sim. Assim, cientificamente falando, a gordura é chamada de lipídio. Os lipídios, eles são divididos em gorduras saturadas e gorduras insaturadas. Esse nível saturado ou insaturação é, na verdade, mais um mecanismo bioquímico ali de separação. Mas, na prática, as gorduras saturadas, elas têm a chance, na verdade, não a certeza, de entupimento de artéria. É aquela gordura que realmente as pessoas ingerem que devem ser evitadas, como as frituras, os excessos de um torresmo, excesso de carne vermelha, por exemplo. E as gorduras saturadas, elas são muito gostosas, elas são mais palatáveis, então a tendência é que as pessoas realmente comam bastante as gorduras saturadas. Já as gorduras insaturadas, elas fazem parte do HDL, por exemplo, do nosso sangue, né? LDL é colesterol ruim, a gordura saturada aumenta. E a gordura insaturada é a gordura boa, ela aumenta o HDL, que é o colesterol bom, vamos colocar assim. E ela ajuda na saúde cardiovascular, ajuda na sintetização de hormônios importantes, como é a testosterona. Então ela é muito importante, além da própria formação do nosso próprio cérebro. Entendi. Você mencionou a carne vermelha. Ela tem algum efeito positivo ou negativo quando está ali adicionada na alimentação? Com certeza. Na verdade, ela tem efeitos positivos e negativos. Por isso que ela deve ser consumida com moderação. A tendência é que a gente tente consumir umas 2 vezes na semana carne vermelha. Por quê? Porque o excesso de carne vermelha traz também consigo alguns pesos. Ela tende a piorar um pouco o trânsito intestinal, ela não é tão boa assim para a maior parte das pessoas, falando em específico no intestino, ela demora um pouco mais, ela tem um certo grau de dificuldade um pouco mais para ser absorvida algumas substâncias. Porém, ela é muito boa porque ela tem diversas vitaminas, inclusive do complexo B, tá? Que eu quero frisar muito a cobalamina, B12. Os vegetarianos, os veganos têm essa deficiência de cobalamina, porque ela está praticamente presente só no reino animal, principalmente na carne vermelha, e é uma grande fonte de B12. E não tem um substituto, no caso, para os veganos? Somente suplementação, porque a B12 vem 100% do reino animal. Entendi. Na verdade, eu até tinha essa curiosidade, porque a gente falou muito de alimentos naturais aqui, né? Uhum. Então eu imaginei que o vegano e o vegetariano tivessem mais vantagens em relação a isso, porque eles já estão acostumados a ingerir, acho que quase todos os alimentos aqui, para poder fazer essas compensações, né? Sim, o grande problema é porque assim, não fica somente nele. Às vezes a gente pode ter uma deficiência de vitamina D, a gente pode ter algumas deficiências muito prováveis do complexo B, que normalmente estão mais atrelados aí à parte de alimentação mais do reino animal. Então, e também ferro, tá? Ferro
Existe a diferença de ferro M, ferro não M. Ferro M são categorias que dizem o seguinte: o ferro M tem uma absorção muito maior e não M muito menor. E o não M está no reino vegetal e o ferro M está no reino animal. Então, na prática, é o seguinte: o ferro do reino animal, ali da carne vermelha, é muito melhor absorvido pelo organismo do que o ferro do reino vegetal, dos vegetais em si. Então, não é raro que os vegetarianos ou os veganos tenham anemia ou ferropriva do ferro ou megaloblástica da B12 ou do folato, né, da B9. Entendi. Mas com suplementação eles conseguem equilibrar, entendi. Com perfeito. certeza. Queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre uma rotina que você considera ideal para um concurseiro, uma rotina alimentar, né? Que você acha que seria ideal para um concurseiro. Então, vamos começar então do momento que a pessoa acorda. Eu vou tentar falar sobre a nutrição de forma geral, que é nutrir o próprio organismo. O primeiro passo que ela deveria tomar era se expor à luz do sol. Tá? Só algumas dicas para regulação total ali, inclusive na alimentação. A exposição à luz solar de manhã, ela regula a melatonina de noite. Então, porque se a gente dorme muito no escuro e acorda no escuro, ainda tem um alto grau de melatonina. E aí a pessoa acorda cansada. Porque a melatonina foi feita para a pessoa dormir, não para a pessoa relaxar. Então, a primeira coisa seria a pessoa acordar entre 6 a 8h30 da manhã, que seria os períodos biologicamente falando, realmente que a pessoa deveria acordar, que o ser humano deveria acordar, e aí ele se expor à luz solar. Aí essa luz solar, esse contato vai fazer todo o ajuste desse relógio biológico do corpo dela, para ela produzir os hormônios nos momentos certos, e aí ela vai começar a sentir fome de manhã, porque com a melatonina você não costuma sentir muita fome. Então, a pessoa vai sentir fome. De manhã, eu diria que, primeira coisa, a pessoa acordou, iria ingerir de 300 a 500 ml de água não gelada, tá? Em temperatura ambiente ou morna. Isso ajuda muito as pessoas que têm prisão de ventre. Ajuda muito no trânsito intestinal. Então é uma coisa um pouco mais focada na hidratação / saúde intestinal, porque todo mundo acorda desidratado de alguma forma. Além disso, depois, um certo período depois, 10, 20 minutos, eu iria ingerir preferencialmente frutas, ali principalmente com sementes. Então um mix de frutas ali, uma salada de frutas é muito inteligente. Já que a parte da manhã a gente acorda desidratado, por que não colocar mais melancia, melão, frutas que têm maior quantidade de água? Então eu faria um mix aí, uma salada de fruta de manhã, com uma fonte de proteína, se fosse pensando aí também em pessoas que estariam tentando uma construção muscular, ou treinando para o TAF, ou algo nesse sentido. Talvez um ovo também cai muito bem, inclusive o ovo é um super alimento. Colocaria ele tranquilamente de manhã, para que a pessoa tenha um certo grau de proteína de manhã, fora as vitaminas, o ômega 3. Ovo cozido, você diz. Ovo cozido, mas também caberia, por exemplo, por que não um ovo mexido, um ovo frito? Porque a gente tende a evitar as frituras em si. Mas elas não são necessariamente proibidas. Elas podem entrar, por exemplo, na crepioca. As pessoas usam muito para fazer, né? Uma crepioca com frango, uma crepioca aí com queijo branco, com queijo Minas. Okay. São várias opções saudáveis que tem aí de manhã. No almoço, eu iniciaria comendo os vegetais, esperaria 15 minutos, colocaria nesses vegetais, seja alface, a couve, brócolis, rúcula, os vegetais verdes escuros também, que são muito, muito poderosos. Azeite extra virgem, colocaria 1 ou 2 colheres de sopa aí. É claro que depende da caloria do dia, né? Depende do objetivo. Sim. Iria ingerir e 15 minutos depois, mais ou menos, que é a sinalização cérebro-estômago 100%, iria comer a refeição principal. E ela seria a refeição básica do brasileiro. Uma carne, a gente tende a separar, né? 25% do prato, né? 1/4 do prato. Então dividiu em 4 partes. Um quarto dela é uma proteína, no caso seria preferencialmente peixe, pode ser carne de porco, pode ser carne vermelha, depende da distribuição da semana. Teria mais de 25% aí de legumes, pode ser batata, pode ser aipim, pode ser cenoura, chuchu, beterraba, cenoura. Também colocaria a outra parte ali, o arroz com feijão.
E comida tranquila, arroz, feijão, a proteína em si e os legumes. No lanche da tarde, poderia colocar um mix de oleaginosas, que eu até falei sobre os benefícios, sim, das nozes, das castanhas, principalmente castanha do Pará. Das oleaginosas, eu só ficaria um pouco precavido com a castanha do caju e com o amendoim, que são os que têm maior grau de alergia aí, ou algum tipo de, não efeito colateral, mas não tão grande aceitabilidade pela maior parte por uma pequena parcela dos brasileiros que podem ter. Então, de repente, colocaria um mix de oleaginosas e a pessoa iria comer ali. E de noite, aí é que tá, a gente pode, dependendo do momento, da hora que a pessoa vai dormir, ou a gente pode colocar um lanche, tá? Pode colocar inclusive a própria crepioca que eu falei antes, pode colocar as opções com os ovos também. Ou então a gente teria uma refeição mais leve, inclusive com a utilização de alguns chás que melhoram muito a capacidade cognitiva e melhoram também o sono, que é cidreira, camomila, erva doce, por exemplo. E aí a pessoa teria uma digestão um pouco mais facilitada e menor chance de ter insônia. Interessantíssimo. Você deu um cronograma alimentar praticamente completo, mas eu fiquei com uma dúvida. Eu achei que a alimentação está bem espaçada e a gente vê uma recomendação, não sei se você concorda com isso, mas de que é recomendado a pessoa se alimentar de 3 em 3 horas. Realmente existe isso? Tem essa necessidade? O nosso corpo tem essa necessidade? Não, o nosso corpo não tem necessidade. O comer de 3 em 3 horas já foi muito debatido na ciência, principalmente ali na década de 90, e hoje ela já não está mais, ela já caiu um pouco em desuso. Ela ainda tem uma aplicabilidade, principalmente se a gente for falar de manutenção da massa muscular, né? Aí já são mais praticantes de atividade física, querem uma hipertrofia, querem crescer a musculatura, mas a gente pode fazer tranquilamente, por exemplo, 4 refeições ao dia. O que a gente não pode fazer é dar mais do que 12 horas. Na verdade, a gente pode, mas aí entra numa estratégia de jejum intermitente. A gente não poderia, em regra, ficar mais de 12 horas sem comer e também passar a manhã inteira sem comer, que algumas pessoas fazem isso. Então, tranquilamente, a pessoa poderia fazer 4 refeições ao dia sem nenhum comprometimento das funções dela. Só que a distribuição de nutrientes e as estratégias mudam, né, para 3, 5, 6 refeições. Mas ela não é proibida, pelo contrário. É até muito prático para os concurseiros que trabalham, aí eles levam uma marmita, aí levam, por exemplo, leva a salada de fruta, o mix de oleaginosas e a marmita da pessoa. Então já tem 3 refeições no dia. Então chega em casa, faz uma refeição mais leve, a 4ª, e não tem problema nenhum. Entendi. Você falou anteriormente sobre a ingestão de água, né? Você passou inclusive um cálculo ali para a pessoa fazer uma avaliação. Por que é tão comum a gente ver as pessoas disseminando de que é obrigatório beber 2 litros de água por dia? Eu acho que as pessoas acabam tendo isso como referência e é o parâmetro. Tanto é que o que a gente vê já tomei 2 litros de água por dia, já tô hidratado, tô ótimo. Uhum. Eu queria entender por que isso se disseminou tanto. É porque um dos tipos de cálculo que são utilizados, além de 35 a 50 ml de água por quilo de peso, que eu falo 40 porque é um parâmetro excelente para o brasileiro e é fácil de calcular. Também a segunda via que defende que a gente tem que tomar 1 ml por 1 quilocaloria que a gente ingere por dia. E a média estudada brasileira é de 2.000 quilocalorias por dia, o que daria 2 litros de água, ou seja, 2.000 ml. Uhum. Então é por isso que tem a média de 2 litros por dia. Só que isso depende do quilo da pessoa, depende se é homem ou mulher, depende da altura, depende da quantidade de massa muscular, se faz atividade física, se mora no frio ou no calor. Então, por isso que não é tão interessante colocar somente 2 litros de água por dia. Inclusive, no cálculo comum, seria para uma pessoa de 50 quilos somente. Entendi. Levando em consideração esses fatores. Então, no dia da prova, é muito comum os concurseiros levarem vários tipos de lanches, enfim, para poder ali tentar evitar, né, que a fome gere uma ansiedade, uma sensação ruim, acabe atrapalhando o desempenho deles. Mas às vezes eles podem levar coisas que não ajudam, né, internamente, vamos colocar assim.
Queria que você pudesse dar algumas dicas, né, de alimentação saudável que esses concurseiros possam levar nesse dia, que vai tanto ajudar eles a conter essa ansiedade, esse nervosismo, não sentir fome, né, e conseguir também conciliar ali com uma questão, vamos dizer, de concentração, enfim. Então, tem assim, o período da manhã, a prova, e o período da tarde, né? Então depende um pouco sobre qual período que vai ser essa prova. Então a primeira coisa que eu alerto sempre nunca ingerir nada novo. Não existe isso de no dia da prova você comer algo que você nunca comeu na sua vida. Perigosíssimo, né? E assim, já vi gente perder prova por causa disso. Não foi somente uma pessoa. Então serve muito de alerta isso. Porque a tendência é que a gente sempre está preocupado com o preciosismo. Aquele alimento que vai dar o up, que vai dar aquela aprovação, não. Aquele momento é um momento que você tem que estar... eu vou dar as dicas de alimentos, mas eu preciso dizer isso antes. As pessoas têm que estar com um certo grau de familiaridade com os alimentos, porque senão eles podem ter, inclusive, problemas gastrointestinais no momento da prova e ir muitas vezes ao banheiro e aí perder a concentração totalmente, né? Então, a primeira coisa as dicas que eu vou dar aqui agora de alimentos que a gente deve levar tem que ser alimentos que a pessoa já vai ingerir no dia a dia, para que não tenha nada surpreendente no intestino dela ou no estômago que gere algum grau de desconforto, tá? Então, pensando em tudo, para blindar realmente a pessoa, primeiro eu vou falar do carboidrato. Eu levaria um carboidrato de alto índice glicêmico e um de baixo. O que seria isso? Vou dar um exemplo. A pessoa está acostumada a comer um chocolatezinho. Levaria esse 50% cacau lá, o chocolate, porque se a pessoa tem uma hipoglicemia durante a prova, uma baixa, o nervosismo, por exemplo, pode baixar muito a glicose no sangue. Esse açúcar seria bem-vindo, porque ele levaria novamente. É uma tática que eu deixaria já disposta. Ou um isotônico, por exemplo, um Gatorade, um Powerade da vida também, seria nesse mesmo sentido, para evitar hipoglicemias. Tá? As pessoas às vezes ficam muito nervosas, desmaiam muitas vezes também por causa disso, o açúcar no sangue baixo. Aí eu já levaria também isso só como um SOS. Levaria alimentos como banana, principalmente, batata doce, do marombeiro em si, mas eles realmente são muito bons. Eles têm algumas substâncias que ajudam também na parte de memorização e eles vão liberando de forma mais gradativa, mais tranquilo, a energia e a glicose no sangue. Isso faz com que são alimentos naturais, a pessoa não vai ter problema em relação a isso e vão dar energia e tirar a fome dela durante a prova. Além disso, eu também levaria um alimento salgado, como um sanduíche natural preparado de casa. A pessoa já está acostumada a levar, por exemplo, um pão de forma com um frango desfiado, por exemplo. Isso sempre tendendo a trazer isso de casa, ou outras opções que trouxessem algum tipo de sal. Pode ser até marmita, inclusive. Macarrão com carne moída, um exemplo. As pessoas que já vão fazer prova à tarde e levam marmita, né, para comer, ao invés de comer na rua, porque seria um grande prejuízo a pessoa comer em lugar fora e fazer a prova meia hora depois. Levaria isso por quê? Porque a pessoa pode sofrer de hipotensão ou hipertensão. Então, se a pressão dela cair muito por causa do nervosismo da prova, ela já teria aquele alimento ali para levantar e trazer esse sal a mais. Falo nesse quesito, porque aí a gente já blindaria duas vias, a de glicose, açúcar e a de pressão. E também mataria ao mesmo tempo a fome. E também uma dica muito importante é levar a água de casa, evitar encher no bebedouro ali dos locais, porque a maior parte dos filtros utilizados nas ruas, inclusive nas instituições públicas feitas nos concursos públicos, a água ela tem vários tipos de poluentes e ela inclusive tem poluentes que podem trazer problemas na hora da pessoa ali na prova. Então eu já levaria ali aquela garrafa de água que normalmente hoje tem que tirar a embalagem, né? De 1 litro, por exemplo, ou de 500 ml, e deixaria ele junto com a pessoa na hora da prova. Então já seriam opções de doce, seriam opções de salgado, mas aqui não tem erro, aqui é fruta, tá? As principais frutas, pode levar melancia também, pode levar, e depende da fruta que a pessoa gosta, mas a banana não tem erro. A banana ela é ótima, tem triptofano, é um dos precursores da serotonina, do hormônio da felicidade, da saciedade, ao mesmo tempo que dá energia e a pessoa fica mais tranquila. Perfeito.
Aqui a gente falou de quem usa a alimentação para poder tentar ali se equilibrar, né, para poder se manter estável. Mas também existe um outro perfil de pessoas que o nervosismo tira totalmente o apetite daquela pessoa. Ela realmente, às vezes até no dia anterior, ela já não consegue ingerir, dá um mal-estar, uma ânsia, enfim. A gente teria alguma forma para poder ajudar essa pessoa? Essa pessoa em si, como causa de ansiedade, só é um caso um pouco mais complicado. Por quê? Porque dependendo desse nível de ansiedade, a pessoa não consegue, inclusive, colocar nada para dentro. Ela não consegue comer nada, ingerir nem água, que ela já vai passar mal. Eu diria o seguinte, para essa pessoa, ela ter um certo grau de consciência e tentar buscar algum tipo de ajuda, de terapia, antes que esse dia da prova aconteça. Entendi. Porque é uma forma mais preventiva. Não é que não tenha solução. Eu vou ter um SOS. Eu vou levar o quê? Eu levaria o quê? Eu não iria ingerir medicamentos que vão tirar esse enjoo, porque alguns passam a barreira hematoencefálica pelo cérebro e podem causar, inclusive, sonolência. Um grande exemplo aí, Dramin, por exemplo. E o que eu faria nesse sentido? Sabendo disso, eu já procuraria uma ajuda para tratar isso, via terapia cognitivo-comportamental, outros tipos de terapia. E mais na parte da alimentação em si falando, eu levaria simplesmente bala, por exemplo, para a prova. Porque essa pessoa ela não está comendo. E se não tem jeito ela comer, por exemplo, se ela nem conseguir, eu diria que para levar essas frutas, somente fruta, porque fruta dificilmente irrita a mucosa gástrica. Uhum. Então seria isso, carboidrato, daria energia, não deixaria ela ter uma hipoglicemia na hora da prova. Só que se nem isso ela consegue, eu diria que uma bala, porque pelo menos vai entrar uma certa quantidade de açúcar e ela consegue alguma coisa. É isso que eu estou falando, a bala ela é ruim, ela não é boa esse açúcar, só que ele entra como uma medida de urgência para essa pessoa que não comeu nada e não está conseguindo comer, porque ela é gostosa, ela entra tranquila, a pessoa tem uma facilidade, até porque ela vai dissolvendo, e a pessoa vai ter um grau de açúcar ainda no sangue. Mas, mais uma vez, não estou incentivando o consumo de balas no chiclete, só... Numa emergência, essa emergência que a pessoa não consiga, eu colocaria uma dica dessa nesse sentido. Você falou sobre alguns chás, né? Existe algum tipo de chá ou alguma categoria que seria interessante também para ajudar na ansiedade, mas de uma forma que não atrapalhe? Porque existe algumas pessoas que até recorrem a medicamentos também para tentar reduzir esse estresse, essa ansiedade que o dia específico da prova acaba gerando, por ser um dia muito importante, muito significativo para o concurseiro. Tem alguma solução natural e que não prejudicaria ele? Sim. Por exemplo, a própria erva doce, ela age muito, causando uma sensação de tranquilidade sem causar a sonolência. Mas o grande problema todos os chás, de alguma forma, tem um efeito, a gente chama de adaptógeno, né, que é um efeito diminuidor de estresse. Ele vai aumentar, porque quando a gente, no nosso corpo, a gente sempre faz isso, via feedback. Quando o hormônio o neurotransmissor está muito baixo, o outro está alto e vice-versa. Eles vão se regulando. Então, se a pessoa não tem um relógio biológico ajustado, não dorme sempre no mesmo horário, por exemplo, uma pessoa que estuda de madrugada, e aí essa pessoa está acostumada a ter um pico de atenção de madrugada e um sono de manhã, e a prova dela é de manhã. Se ela tomar um chá desse, adaptógeno, um chá de erva doce tranquilo, vai dar mais tranquilidade e vai começar a aumentar a melatonina nela. Por isso que é importante aquela regulação, aquele equilíbrio já meses anteriores. Mas existem algumas substâncias sim que agem muito nesse sentido, diminuidoras de estresse. Existem as substâncias em si em forma de suplemento manipulado, né? E existem os alimentos em si. Focando nos alimentos, eu diria que eles. Tem também os chás um pouco menos conhecidos, como o ginseng indiano, ginseng coreano, a ashwagandha, por exemplo, Bacopa monnieri, raiz de ouro. São vários tipos, aí o brasileiro desconhece um pouco mais, mas eles também agem muito dando uma disposição e diminuindo o estresse. Mas eles, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque ele é individual, de paciente para paciente, porque ele mexe em algumas vias de neurotransmissores. E aí o paciente precisa necessariamente dizer
Na verdade, na nossa avaliação clínica, a gente vê se o problema é com noradrenalina, com cortisol, ou com excesso de um neurotransmissor como excesso de dopamina, porque a gente vai modular ela, porque essas ervas, esses chás, eles aumentam os neurotransmissores e diminuem outros. E a gente tem que usar o específico para aquele sintoma maior do paciente. E para isso você precisa identificar qual é. Somente individualizado isso, porque a pessoa pode falar que está estressada, mas o estresse não vir do cortisol. Pode vir, por exemplo, da adrenalina, que aí vai dar da noradrenalina, né? Que é necessário, inclusive, no estudo, mas o excesso dela. E aí são duas vias de neuroquímicas totalmente distintas. E a gente vai diminuir o cortisol, que de repente já está baixo, e não vai alterar muito a noradrenalina. Entendi. Você tocou num aspecto que eu achei bem interessante. Você falou de 2 meses antes e tal. Quanto tempo para a pessoa conseguir colher os benefícios de estar buscando esses nutrientes, essa melhoria através da alimentação? Em quanto tempo ela começa a colher esses benefícios? Tá, então eu vou tentar. É uma pergunta um pouco subjetiva. Ela abre margem para um montão de explicações diferentes, mas eu vou tentar pegar o mais padronizado. Os primeiros benefícios eles podem vir já no dia seguinte. Se a pessoa já sofre de problemas gastrointestinais ou um tipo de disbiose, aquela própria alimentação já vai começar a fazer um efeito. Então, no dia seguinte, ela já está boa. E às vezes no mesmo dia. Tanto que as pessoas tomam... Eu dou esse exemplo do estômago porque é certeiro. Algumas pessoas, por exemplo, sentem dor no estômago e tomam um chá, por exemplo, específico de espera santa, um exemplo para estômago. Então, a gente já vê os benefícios em horas depois. Normalmente já começa ali os benefícios no terceiro dia, são notáveis já no terceiro dia, seja desinchar, né? Seja um benefício mais estético, as pessoas conseguem ver, mas a formação desse novo hábito demora de 20 a 200 dias, tá? Então ela pode sentir os efeitos 3 dias, depois 5 dias, mas são vários tipos de efeito. Mas a parte cognitiva em si, da parte da memorização, ela normalmente vai sentir lá para o final da primeira semana, início da segunda, dependendo da deficiência que ela tiver. Um exemplo, falta de cobalamina, falta de B12. Se a pessoa tem falta de B12 ou falta de B9, do folato, com alimentação rica ou suplementação rica, ela já começa a sentir logo a diferença, porque o organismo já vai começando a utilizar ela de uma forma bem mais rápida. Então depende do nutriente, depende da deficiência nutricional, mas é certo. O problema é que as pessoas normalmente não conseguem ficar uma semana ou 3 dias que sejam sem se alimentar de uma forma mais saudável. E elas não dão esse tempo para o organismo delas acostumar com os benefícios. Entendeu? E aí, no caso você diz que aí ela volta para uma rotina que não é tão... Quanto tempo você acredita que para o organismo poder se acostumar com essa rotina mais saudável e já sentir essa necessidade? Porque, por exemplo, uma coisa que acontece com o exercício físico é que depois de um período você sente vontade de fazer o exercício. Com a alimentação, isso é possível de acontecer também? Em quanto tempo, assim? Claro que varia de pessoa para pessoa, mas numa estimativa. Então, uma estimativa, normalmente, assim, ela realmente varia muito. Inclusive, ela varia de 20 a 200 dias, né? Então, a gente tem uma janela muito grande. Mas, para ela criar esse novo hábito, eu diria que cerca de 2 a 3 meses. Assim, para ela realmente, assim, virei fitness. Vamos colocar assim, já virei isso aqui, me tornei. Mas o que a neurociência mostra é que por que esse de 20 a 200 dias? Porque quanto maior a pessoa consegue visualizar a recompensa que aquela atitude está tendo, ou seja, a alimentação saudável está impactando de forma benéfica na vida e nos estudos, maior a chance dela sujar a recompensa ruim e criar a recompensa boa. Por isso, então a alimentação saudável ela suja a alimentação ruim, no sentido de que se a pessoa consegue visualizar os benefícios daquilo para a vida dela, ela começa a visualizar somente no segundo ou no terceiro mês, porque ela vê esteticamente ela retendo menos líquido, com a barriga mais tanquinho. É isso. Então, por isso que 2 a 3 meses, porque normalmente é o grau mais estético que a gente tem de melhora do paciente. Entendi. Então, a estética acaba auxiliando a manter essa recorrência, a constância. Interessante. Exatamente. Falando um pouquinho agora, a gente trabalha também com os concursos de segurança pública e tem nos concursos da PEMERG, enfim,
da Polícia Civil, tem o TAF, né? E o TAF é um teste ali de resistência que eu acho que exige outras coisas desse concurseiro. Além de manter foco, concentração, ele precisa entrar em uma boa forma física e melhorar também a resistência física. Como que a alimentação pode auxiliar? Então, automaticamente, alguns alimentos, embora tenham um grande foco mais no cérebro, eles também vão servir secundariamente para saúde cardiovascular, diminuição dos níveis de tecido adiposo, né, da gordura. Com foco nisso, a primeira coisa na alimentação seria avaliar o grau de gordura, né, o tecido adiposo e o grau de massa muscular dessa pessoa, porque isso vai impactar diretamente no TAF. Então, as pessoas que inclusive tem alguns TAFs que têm índices, né, de tecido de medição de tecido adiposo, né, de gordura. E as pessoas, inclusive, podem reprovar dependendo do nível de gordura que ela tiver no corpo. Mas o primeiro foco seria em relação à diminuição de gordura. Então, a gente teria que fazer um balanceamento legal aí da alimentação dele no dia, mas também diminuir essas calorias para eles. A alimentação, nesse caso, ela não difere tanto do concurseiro que estuda para a forma mais cognitiva. Por exemplo, eu ainda continuaria utilizando evitando todos aqueles alimentos que eu falei, como açúcar, fritura, mas também eu colocaria aí um pouco mais de foco nas proteínas, essa pessoa que está fazendo TAF, treinando, ela teria uma projeção de proteínas a mais para aumentar a regeneração muscular dela. E o engraçado é que o exercício físico, ele deixa a pessoa mais inteligente. Como eu falei, ele melhora uma proteína chamada BDNF, né, que são os fatores neurotróficos derivados do cérebro. E outras vias também, de NGF, por exemplo, que são todas as vias de crescimento ou saúde de neurônios. Então, as pessoas que estão estudando e treinando para TAF ao mesmo tempo, elas não estão perdendo tempo. Elas estão ganhando saúde, elas estão tendo uma melhora da síntese dos neurônios, da formação daquelas memórias delas que elas vão ter, uma melhora do sono, ou seja, uma sintetização ainda maior do conteúdo que ela estudou, e também elas terão automaticamente, ficarão mais em forma, né? Terão também a estética delas melhoradas. A alimentação dela é isso. Aí eu já colocaria intervalos um pouco menores, próximos a 4 horas de ingestão. Por quê? Porque naturalmente essas demandas de regeneração do músculo e de glicogênio no corpo seriam, vamos colocar assim, modificadas para o bem, seriam aí supridas. Seria ruim a gente colocar, por exemplo, uma pessoa que está treinando para TAF para fazer um jejum, por exemplo, porque aí mexeria com vários tipos de energia, de treinamento, diminuição do índice de lesão dele. Então, eu colocaria proteína em todas as refeições que ele ingeriria ali no dia, para que ele tivesse essa recuperação muscular, e colocaria, pensaria um pouco mais sobre a parte de suplementação, principalmente de minerais, especificamente nele, para que ele não tivesse com cãibra. As pessoas acham que cãibra, a maior parte da cãibra é devido à falta de potássio. Não é. A primeira grande causa é a falta de hidratação, a segunda grande causa também é a falta de magnésio. Então seriam aí provavelmente grandes focos. Eu me preocuparia muito com essa hidratação dele também. Entendi, interessante. Falando um pouquinho ainda sobre essa questão do TAF, essa parte de suplementação. Como que funciona esse atendimento personalizado? Porque eu imagino que a pessoa que está fazendo o TAF, ela vai ter uma preocupação muito maior com a alimentação do que o concurseiro que está ali naquele período apenas de estudo. Ele já tem uma visão de que a alimentação e o exercício físico precisam caminhar juntos. Como que funciona esse atendimento personalizado para quem está fazendo o TAF? Normalmente, quando algum paciente está fazendo o TAF, primeiro a gente precisa adequar a rotina de quando que vai ser o horário dele, qual vai estar sendo o horário dele de treinamento, né? E tentar ajustar isso o máximo possível, se for de manhã ou de tarde, porque vai ser o horário do treinamento. Então, às vezes, a pessoa quer treinar só de noite, se possível. Às vezes é impossível, a pessoa só tem horário de noite, tudo bem. Mas, primeira coisa, a gente vê esse horário e tenta ajustar ele e conversar com o paciente. Por quê? Porque é o momento que o corpo dele vai mais precisar dos nutrientes e vai mais utilizar. Então, a gente otimiza ali através, primeiro, da escolha do horário. O segundo passo é que
a suplementação é muito específica, então a gente faz uma anamnese. Na verdade, são várias perguntas, são dezenas de perguntas que a gente faz, e aí a pessoa, inclusive, muitas vezes já traz o exame de sangue, e a gente já vê as deficiências que ela tem ali em relação a isso. Eu vou dar um exemplo, nem todas são vistas, por isso que é tão debatido sobre a questão do exame de sangue. O magnésio, por exemplo, a deficiência dele raramente é vista em exame de sangue, mas pode ser vista no exame clínico, nas perguntas, porque ela dificilmente está em falta no sangue, porque ela fica muito mais nível intracelular e não no meio extracelular. Então as pessoas podem ter deficiência de magnésio por sintomas e não no exame de sangue, assim como vários outros. Então, a primeira coisa são as queixas desse paciente. Se ele está tendo uma recuperação demorada, e aí a gente vê o nível de inflamação do corpo dele e coloca mais compostos anti-inflamatórios, como resveratrol, curcumina, por exemplo, do açafrão da terra, da própria cúrcuma, e vários outros. A gente vai analisando, na verdade, o que aquele paciente está tendo de ruim, porque às vezes ele está tendo uma alimentação boa, suplementação boa, mas um sono ruim. Aí a gente tende a regular o sono dele, colocar alguns compostos que vão melhorar a qualidade desse sono, fazer essa pessoa conseguir passar pelas fases do sono de forma cíclica, correta, e que ela passe pelo sono profundo e pelo sono REM, para que ela tenha liberação de hormônio do crescimento, recuperação de tecido muscular. E aí a gente... aí a gente faz essa análise. Então ela é muito subjetiva, ela é muito individual. Então o que o paciente vai falando de sintoma, a gente vai linkando, principalmente para os especialistas em nutrição clínica. E ele vai linkando aqui, a gente vai linkando sintoma com sintoma e deficiência com deficiência. Tem pessoas que têm maior dificuldade de crescimento de massa muscular, aí a gente já foca nessa massa muscular. A gente faz leitura, por exemplo, do nível de creatina dela. Creatina, principalmente, é um dos principais hormônios, principais suplementos de força muscular. E aí a gente faz fase de saturação ou não. Então depende muito de vários outros fatores. Então é isso. Pergunta, resposta, a gente vai linkando e vai fazendo a nossa conduta. Interessante. Bem, estamos chegando ao fim da nossa entrevista e eu queria que, para finalizar, você deixasse um conselho para essas pessoas, para esses concurseiros que estão tão focados em estudar, em administrar ali a vida pessoal deles, que às vezes acaba menosprezando o impacto que a alimentação tem na saúde deles. Então, como nutricionista, eu acho que você pode deixar um conselho que com certeza vai auxiliar e talvez acordar muita gente. Claro. Eu diria que, assim, dependendo da situação do ambiente que vocês, concurseiros, estão passando, por exemplo, eu diria que o que mais impacta a vida de vocês é o ambiente. É o ambiente não somente físico, quarto, sala. São as pessoas inclusive, que elas seguem no Instagram, que elas seguem nas redes sociais. Se ela tem dificuldade com a alimentação, então ela tem que se rodear de pessoas que têm uma tendência melhor na alimentação. Isso vai facilitar muito a vida delas. E além disso, que ela também entenda que ambiente também, por exemplo, pega rede social. Então, se ela seguir muitas redes de fast food, muitas imagens, aquelas imagens bonitas, aqueles hambúrgueres artesanais ou aquelas pizzas gostosas, a gente tem uma certa dificuldade. A gente vai toda hora linkando aquele gatilho. Então, a primeira coisa que eu faria era isso. Era pegar esse ambiente e transformar ele num ambiente que ajudasse essa pessoa que tem essa dificuldade. E aí, essa pessoa teria com certeza menor chances de ter recaídas ali na alimentação. E o segundo recado aí que eu deixaria seria em torno da atividade física. A atividade física está 100% correlata à alimentação e a tendência é de que todas as pessoas que iniciam um grau de atividade física também melhorem a alimentação por vias ali de querer jogar para cima, né, equiparar. Então, esses são os meus 2 grandes recados para os concurseiros terem um desempenho maior sem terem aquela grande dificuldade de sofrer pela abstinência das comidas. Nossa, eu achei interessantíssimo esse do ambiente, porque às vezes a gente foca tanto também na comida que esquece do que a gente está consumindo fora ali da rotina alimentar, né? Que está influenciando muito.
Muito obrigada pela sua participação, por estar trazendo esses esclarecimentos. Lembrando, a gente deu dicas aqui muito valiosas, mas nada substitui uma consulta com um profissional, né? Eu acho que é importante a gente falar isso. Nem receitas de internet, então é bom ficar atento também a esses detalhes. Mais uma vez agradeço muito a sua participação, por estar trazendo esses esclarecimentos. Lembre-se de se inscrever no nosso canal. Toda semana a gente está trazendo um especialista de uma área diferente para poder tirar todas as suas dúvidas. Até o próximo Entrevista com o Especialista.